Hoje nós vamos continuar com a nossa série sobre o Salmo 119, a firmeza eterna em um mundo líquido. Começamos na semana passada, já refletimos nas duas primeiras estrofes, então nos primeiros 16 versículos, do Salmo 119, o maior salmo, o maior capítulo de toda a nossa palavra do Senhor. E hoje nós vamos continuar nas próximas duas estrofes. Mas antes eu preciso fazer duas correções que o Hélio me alertou na semana passada. Primeiro, que eu projetei as versões em NVI. Eu falei e eu imaginei que eu estava lendo na NVT. Corrigido. Hoje estaremos todos na nova versão transformadora. E uma outra correção, e é importante para você que gosta de velocidade. Eu falei que o trem-bala pode chegar a 800 km por hora. Errado. O trem-bala atual, de maior velocidade, no Japão, ele chega a 604 km por hora. Entretanto, é rápido também, né, irmãos? É rápido. Existem estudos de um novo trem que vai ser lançado em 2035 e esse sim chegará a 880 km por hora em um trilho magnético. Ou seja, ele vai flutuar sobre o trilho. Mas a analogia que fizemos acerca dos trilhos permanece o mesmo. Sem o trilho, sem o ímã impulsionando o trem, ele não vai funcionar. E ele fora do trilho também não vai ter utilidade nenhuma. Então aqui feitas as correções, muito obrigado, Hélio, pela orientação. E nós vamos hoje continuar olhando aquilo que o salmista... E nós falamos na semana passada, e vale mais uma vez reforçar que nós entendemos que a Bíblia ela é completa. Né? Algumas coisas nós não entendemos. Por exemplo, quem escreveu esse salmo? Temos várias evidências que foi Davi, mas em nenhum momento, em nenhum local nós encontramos o nome de Davi como autor. Mas a maioria das evidências apontam para Davi. Nós vamos continuar falando como o autor do salmo, e aí você pode entender como o nosso querido Davi. Semana passada nós falamos sobre as bem-aventuranças, e nós vimos que bem-aventurado é alguém feliz, mas muito mais do que feliz. Bem-aventurado é você estar no trilho, você trilhar o caminho do Senhor, você trilhar aquilo que Deus deseja para a sua vida. E aí, para nós trilharmos, para nós obedecermos esse caminho, nós precisamos da lei, nós precisamos dos preceitos, nós precisamos da palavra de Deus. E hoje o salmista nos convida a entendermos o peso, a responsabilidade, o esforço que nós precisamos para ter essa caminhada. E hoje, quando nós comparamos o mundo líquido, essa fluidez, um mundo que se esvai, um mundo que não quer que você crie raiz, um mundo que quer que você seja fluido, que você não tenha base sólida, que nós só encontramos na palavra de Deus, nós entendemos que o desafio, tanto das pessoas que estão no mundo, quanto os nossos desafios, resume-se a pertencer. No mundo fluido, você não pode estabelecer raiz, consequentemente, você não pertence. Agora, nós precisamos entender qual é o nosso papel dentro da vontade do Senhor. E para fazer essa exposição, eu quero convidar você a abrir a sua palavra, abrir a sua Bíblia, ou ligar a sua Bíblia, ligar o seu aplicativo no 119. E para basear, para ser o alicerce dessa exposição, nós vamos ler apenas um verso nesse começo. Salmo 119, verso 19. Sou estrangeiro na terra, não escondas de mim teus mandamentos. Esse é o alicerce da exposição dessa manhã. Somos estrangeiros, nós somos peregrinos. Quando nós entendemos, ou quando pegamos no original, quando pegamos no hebraico,
essa questão, essa ideia de ser estrangeiro, é alguém que não tem raiz. É alguém que é vulnerável, alguém que não tem uma terra própria, alguém que não tem uma proteção local, alguém que é dependente inteiramente de outro ou de outros. E quando comparamos isso com a modernidade líquida, é chocante. O termo modernidade líquida, foi criado pelo Bauman, um sociólogo, e na realidade, Bauman imagina que o homem, ele é um turista. Um homem, ele é alguém que consome de tudo aquilo sem criar raiz. E aí nós somos confrontados com a palavra de Deus, nós somos peregrinos. Aí você fala, poxa, mas o sentido é o mesmo então. Um peregrino e um turista deve ser equivalente. E aí eu quero falar para você que não. O turista, ele é algo buscando prazer, é algo passageiro. Agora nós, como peregrinos, nós, como estrangeiros, nós buscamos a nossa pátria, nós buscamos um propósito. E aí ser peregrino, ser estrangeiro num mundo onde a cultura, a modernidade exige que você seja fluido, exige que você não tenha raiz, é uma constante pressão sobre os nossos ombros. Nós temos o peso do encaixe. Como será que nós, peregrinos, estrangeiros, nos encaixamos dentro da universidade, dentro da comunidade, dentro da família? E é exatamente sobre essa fricção, sobre os valores opostos que nós vamos conversar nessa manhã. Enquanto o mundo, ele nos dá vantagens momentâneas, ele nos dá o imediatismo, porque afinal de contas, o pecado, o prazer é algo imediato, é algo que tem prazo de começo, meio e fim, mas nós encontramos na palavra uma fidelidade inabalável. A palavra nos foca a olhar para a eternidade, totalmente diferente daquilo que esse mundo fluido nos causa ou quer que nós vivamos. E aqui, olhando para esses dois mundos, tanto o mundo da palavra quanto o mundo fluido que nós vivemos, nós entendemos através da exposição do salmista que nós vamos ter duas pressões. Primeiro é uma pressão externa, é uma hostilidade externa. E aí nós vamos meditar nos primeiros 8 versos. E em segundo nós vamos meditar num abatimento interno, uma dor, uma latência na nossa alma. E aí é a 4ª estrofe. Como nós, cristãos, precisamos fincar raízes em um solo hostil. Como nós, cristãos, podemos viver de acordo com a palavra de Deus, tentando ser sólido em um mundo que é líquido. E é isso que nós vamos começar. E eu convido você a abrir o primeiro verso do tema da estrofe 3. Nós vamos começar no verso 17, quando o salmista faz um clamor. Trata teu servo com bondade, para que eu viva e obedeça a tua palavra. No verbo original, em hebraico, o verbo tratar é o verbo gala. Isso nos dá um sentido muito maior do que abrir os nossos olhos. Ele fala, abre os olhos. Mas esse verbo, na sua completude, ele indica remova o véu. Remova o véu para que eu possa ver as maravilhas da tua lei. O salmista está falando que nós, por causa do pecado, por causa do sofrimento, por causa das adversidades, naturalmente nós temos um véu sobre os nossos olhos. E esse véu, ele nos impede de contemplar a beleza da santidade de Deus. O salmista está falando que eu e você, quando somos afligidos por esse véu em nossos olhos, nós somos cegos daquilo que Deus é em nós. E aí, irmãos, a partir do momento que nós não conseguimos mais ver Deus, a gente começa a procurar outros caminhos. E o próprio salmista, ele está falando, olha, abre meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei.
Ele está falando o seguinte: olha, eu preciso ver as maravilhas da tua lei. Ele não está falando: olha, eu preciso de uma nova lei. Eu não preciso de uma nova Bíblia. Eu não preciso de um novo preceito. Eu preciso ver a tua lei. Semana passada nós frisamos muito a necessidade de guardarmos a lei do Senhor em nossos corações. Para quê? Para que no momento da cegueira espiritual, no momento que nós temos esse véu sobre os nossos olhos, o próprio Espírito nos alimente da palavra que nós temos de Deus. E aí, irmão, nós não precisamos de uma nova palavra. Nós já temos a palavra, nós já temos a lei, nós já temos os preceitos. Nós precisamos talvez de um novo olho. E aí, para quê? Para que nós possamos ver as maravilhas. E no verbo, no original, no hebraico, a palavra maravilha é nipelot. E essa palavra é uma palavra técnica, porque é a mesma palavra para descrever os milagres do Êxodo. Vamos entender que quando Davi, ou o salmista que escreveu isso aqui, ele já tinha acesso, ele já tinha lido a Torá, o Pentateuco, ele já tinha lido os livros históricos, os livros dos profetas maiores. Então ele conhecia muito bem o Êxodo. E a mesma palavra para descrever o milagre do Êxodo, ele pede para que, a partir do momento que nós tiremos o véu, aquilo que nos impede de ver Deus, para que nós possamos ver a maravilha, ou seja, o milagre da palavra de Deus. Sabe o que isso quer dizer para você e para mim? A Bíblia, a palavra de Deus, não é somente um livro de regras. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é um conteúdo riquíssimo de milagres. Talvez, se você enxerga a Bíblia como um livro de regras, talvez, se você enxerga a palavra de Deus como aquilo que te estreita simplesmente para você ser dominado por uma força maior, você ainda está com um véu sobre os seus olhos. Você ainda não pode contemplar a beleza do Deus que nos cria, que nos força, que nos impulsiona a ler, a meditar nessa palavra, para que nós possamos conhecê-lo por completo e desfrutar não simplesmente de um Deus que rege as nossas vidas, mas de um Deus que ama as nossas vidas. E isso tem um valor diferente, absurdamente. Quando nós temos autoridades políticas sobre nós, e eles exercem uma autoridade sobre a nossa cidade, sobre o nosso país, na maioria das vezes, o amor é algo totalmente secundário. Não é o caso de Deus. Talvez, se você ainda enxerga a Bíblia como um livro de informações, um livro de regras, eu queria te incentivar a pedir para Deus abrir os seus olhos. Para quê? Para que a gente possa continuar, assim como o salmista diz no verso 19 e 20, fazendo essa súplica, porque nós somos estrangeiros. Verso 19, eu sou estrangeiro na terra, não escondas de mim teus mandamentos. Se você já viajou para algum lugar muito diferente da sua cultura, a coisa que você mais precisa é saber de leis, de mandamentos, da cultura local, para que isso possa basear a sua estadia. Quando viajamos em países do Oriente Médio, onde o islamismo é muito presente, nós não vemos mulheres descobertas. Como nós sabemos disso? Nós vemos e ouvimos. E a partir do momento que você, mulher, viaja para um país desse, você não vai de regata. Ou seja, alguns mandamentos são bússolas para a nossa vida. Alguns mandamentos, eles visam nos dar capacidade de compreender uma cultura para que nós possamos viver bem. E é isso que o salmista está falando, olha, a palavra de Deus é a nossa bússola. A palavra de Deus é a bússola que te guia quando você está num deserto. Sem essa bússola, você morre. E nós continuamos, olha, eu tenho intenso desejo por os seus estatutos. Eu tenho intenso, isso me consome, isso me quebra de desejo pelas tuas leis. Imagine de novo você no deserto. Imagine essa bússola te guiando para uma água.
Você simplesmente não gosta dessa água. Você necessita dessa água. Essa água é a salvação da sua vida. A palavra de Deus é a bússola da água viva. No mundo líquido, onde nós vemos que cada um possui a sua verdade. No mundo líquido, onde naturalmente nós somos forçados a ter verdades independentes. A bússola nos aponta para o alvo, que é Cristo. E essa é a verdade que nós precisamos. Essa é a verdade que dá sentido ao caos. Essa é a verdade que a nossa alma necessita. Verso 21 a 24. Tu repreendes os arrogantes. São malditos os que se desviam dos teus mandamentos. Não permitas que zombem de mim e me desprezem, pois tenho obedecido os teus preceitos. Até os príncipes se reúnem e falam contra mim, mas eu meditarei em teus decretos. Tenho prazer nos teus preceitos, eles me dão conselhos sábios. A gente vê aqui um cenário de conflito social, um cenário do conflito da imagem que o salmista tem dele a respeito do que o mundo, do que os outros têm a respeito da sua imagem. Talvez, quando nós trazemos isso para o nosso dia a dia, nós podemos entender que muitas vezes nós nos preocupamos em demasia com aquilo que as pessoas pensam, falam a respeito de nós. Salmista, vamos entender que é Davi. Davi pertencia Davi tinha um poder. Davi exerceu o poder. Davi era cercado durante boa parte da sua vida por homens que tinham e detinham o poder, homens que sentavam à mesa como conselheiros com o rei para fazer decretos, para lançar sobre o povo leis que deveriam beneficiar aquela população. E aqui ele está falando, olha, não permitas que esses conselheiros aí zombem de mim. Aonde está afirmada a nossa imagem? Aonde está a nossa identidade? Será que naquilo que as pessoas falam acerca de nós? Ou será que a bússola, que a palavra do Senhor nos informa, já nos mostra quem nós somos em Cristo? O que é mais importante? Será que é o que as pessoas falam, desprezam? Ou será que é aquilo que Cristo fala que nós somos? Será que você está mais preocupado com aquilo que o seu chefe fala numa reunião de porta secreta? Será que você está mais preocupado com o grupo da sua família, que o seu nome é citado? Será que você está preocupado com o tribunal do cancelamento nas redes sociais? Ou será que você está preocupado naquilo que Deus fala que você é? O salmista, ele nos dá uma estratégia muito interessante para que nós compreendamos a importância de termos a base sólida em um mundo líquido e essa base também já nos definirmos através da bússola que é a palavra de Deus. Primeiro, eu e você, nós podemos ter a Bíblia como a nossa gestão, nosso gabinete de gestão. Lembra que eu falei que Davi, como rei, ele tinha os seus conselheiros, ele tinha homens que o ajudavam a formar, a pensar e a colocar decretos, a colocar leis. Pensa que esses homens, eles sentam à mesa para escrever, para dar dicas, para dar conselhos a esse rei. E aí o salmista, ele está falando assim, olha, o mundo formou um conselho para te destruir. Talvez o grupo da família formou um grupo paralelo para acabar com a sua imagem. Talvez lá no seu trabalho existam homens e mulheres que queiram o seu lugar, que também estão armando contra você para destruir a sua imagem. Mas será que não existe uma maneira de eu combater a isso? Sim, é esse gabinete de gestão. Eu quero que os mandamentos do Senhor me defendam. Eu quero que a bússola que aponta para Cristo, que me faz entender quem eu sou nele, possa ser a minha única preocupação. E que eu não precise me preocupar com aquilo que falam a respeito de mim, a não ser aquilo que Cristo fala a respeito de mim. Porque a minha identidade não é o que os outros falam acerca de mim.
A minha identidade custou caro. A minha identidade foi conquistada pelo sangue de Jesus na cruz. Meu irmão, quando nós partimos, quando nós seguimos aquilo que o salmista está nos propondo, através da leitura do Salmo 119, até agora nós estamos pensando em conflitos externos. Nós estamos pensando em conflitos ao nosso redor. Só que agora a coisa tende a piorar. Porque agora o salmista começa a descrever um quarto escuro. O salmista nos traz uma ideia de conflitos internos da nossa alma. Convido você agora a partir comigo para o verso 25. E ele começa dizendo: estou prostrado no pó, restaura a minha vida com a tua palavra. Na Almeida Revista Atualizada diz: a minha alma está pegada. Minha alma está pegada ao pó. O verbo dabak, hebraico, que diz que quer dar a entendimento, a ideia do pegada, ela é o mesmo verbo utilizado para descrever a união sexual, a união afetiva entre um homem e uma mulher. Esse verbo, ele nos dá a dimensão da amplitude, da profundidade, do apego visceral. O salmista, aqui, ele está descrevendo uma depressão, tanto clínica como espiritual. Ele está falando: olha, você não está só acabado, você não está só fragilizado, eu não estou só fragilizado, eu não estou só acabado, eu não estou só me posto, deitado no chão. Eu estou apegado, estou viscerado, eu sou uma coisa só a esse pó que está corroendo a minha alma. Eu estou paralisado, eu sou sujo, eu não tenho valor, eu não tenho movimento, eu não sirvo para absolutamente nada. Quando vivemos em um mundo líquido como o nosso, numa fluidez absurda, quando vivemos sem raízes, quando vivemos onde homens e mulheres buscam os seus prazeres e não se importam com os demais, eu só olho para dentro de mim, eu só olho para o meu umbigo. Quando pessoas cometem erros, seja uma traição, uma perda financeira, seja um erro muito grave, esse mundo, ele nos exclui de uma forma absurda, a ponto de pensarmos que não temos valor mais nenhum, a ponto de entendermos que a nossa vida acabou. E o salmista, ele entende que a dor de sermos deixados de lado, de sermos humilhados, de sermos separados, segregados, essa dor se assimila a uma alma corroída por uma dor imensa, talvez a mesma dor que você e eu sentimos ao recebermos uma traição ou alguém fazer algo contra nós. O salmista, ele continua dizendo uma oração muito sincera: renova minha vida, ou seja, vivifica-me, traz vida de novo, mas não por uma autoajuda, mas pela tua palavra, pela bússola que me leva à água da vida. Vivifica-me. A gente entende que Deus é soberano. A sabedoria de Deus nos constrange, assim como o seu amor. Deus capacita homens e mulheres para que nós possamos cuidar uns dos outros. Deus dá capacidade ao homem para que ele tenha inteligência para criar remédios, para criar terapias, para criar fórmulas, para criar uma série de coisas, para que isso possa ser uma ferramenta adicional junto
com a vivificação através da palavra de Deus para nos resgatar dessa dor que cola a nossa alma ao chão. Por isso que a oração dele é muito sincera. Eu preciso das tuas palavras. Eu preciso que o Senhor me renove pelas suas palavras. Somente o sopro que me deu vida é capaz de separar a minha alma que está grudada ao chão, a minha alma que está grudada a essa dor. Remédios, terapias, uma série de outras ferramentas que o Senhor possibilita, que nos ajude e que isso realmente faz uma grande diferença. Mas a palavra final é do Senhor. O sopro é dele. A força é dele, o entendimento é dele, não é através da nossa força. E é por isso que ele continua: eu relatei os meus planos a ti e o Senhor me respondeste. Agora ensina-me os seus decretos, ajude-me a entender as tuas ordens. Eu meditarei na tua palavra, eu meditarei em tuas maravilhas. O verbo que ele usa, o relatarei, a ideia do original é como se eu estivesse fazendo um inventário. Quando nós falamos de inventário, é algo muito detalhado, é algo muito preciso. E o salmista está falando aqui: olha, eu vou expor todas as minhas mágoas, eu vou expor todo o meu cansaço, eu vou expor todo o meu ódio, eu vou expor talvez a vontade de desistir. E Deus acolhe aquilo que nós expomos a Ele com o nosso coração. Como é bom podermos termos amigos que nos ajudam, que nos impulsionam, que caminham ao nosso lado. Mas como é bom, como é melhor ainda, termos um Deus que tem o poder de mudar qualquer situação. Como é bom podermos confiar em um Deus. E para confiarmos em esse Deus, nós precisamos conhecê-lo, nós precisamos entender os seus decretos, os seus preceitos. E aí nós entendemos que Deus respondeu o salmista. E ele falou: olha, é os meus decretos. São os meus mandamentos que você precisa. Aqui é a melhor lição de aconselhamento que eu posso te dar nessa manhã. Deus, ele cura a desordem das nossas emoções com a ordem da sua lei. Vou repetir. Deus cura a desordem das nossas emoções com a ordem da sua lei. O sentimento, ele é líquido, mas a lei que vem do Senhor, ela é sólida. Deus cura. Deus cura. Deus cura. Eu não sei aquilo que tem afligido a sua vida. Eu só posso repetir para você mais uma vez essa verdade. Deus cura. Verso 28. A minha alma chora de tristeza. Fortalece-me com a tua palavra. Mais uma vez vou trazer para o original. A palavra que o salmista usa, ela não consegue ser descrita talvez em uma ou duas ou três palavras. O sentido da minha alma chora de tristeza é como se nós tivéssemos um teto. E desse teto nós temos uma goteira. É como se nós tivéssemos uma vela. E essa vela, ela está sendo queimada, derretida. É algo lento. É algo detalhado. É algo pausado. A minha alma chora de tristeza. A sensação é que a força está indo embora. A sensação é que a força está gotejando. Ela está sendo queimada. Ela está se esvaindo. Ela está chorando de tristeza. A nossa esperança, muitas vezes, é gotejada para o lado de fora das nossas vidas. Mas o salmista, ele nos dá mais uma vez aquilo que nós precisamos. Não é uma autoajuda. Não é uma viagem de entretenimento. Não é um trabalho que eu vou receber mais. Não é uma nova graduação, uma pós-graduação, um pós-doc. Não é nada que eu e você possamos adquirir. É a força do Senhor. Fortalece-me
com a tua palavra. Você quer estar estabelecido? Você quer ser colocado novamente de pé? Você quer ser um homem e uma mulher segundo o coração de Deus, estabelecido em uma rocha firme? A sua esperança tem gotejado, tem sido queimada aos poucos? Mais uma vez, Deus cura, Deus fortalece a sua vida. E agora o salmista começa a ver a esperança que vem do Senhor. E no verso 29, ele entende que muitas vezes nós somos afligidos por mentiras. Lembra a mesa dos conselheiros, das pessoas, do grupo do WhatsApp, das pessoas que querem o nosso lugar no trabalho, e falam mentiras contra nós? É isso daqui, ó, verso 29. Afasta de mim o caminho da mentira. Dá-me o privilégio de conhecer a tua lei. Escolhi o caminho da verdade. Decidi viver de acordo com os seus estatutos. Vamos entender que o salmista está passando por uma depressão, tanto clínica como espiritual. Se você já passou por isso, ou se você tem passado por isso, você sabe que na sua mente, a sua mente se torna uma fábrica de mentiras. Na sua mente, frases como Deus não me ama, frases como não tem uma saída, frases como vai ser sempre assim, acostume-se, é algo da rotina de alguém que tem sofrido com isso. Mas aí o salmista ele nos identifica que o sofrimento ele é alimentado por uma percepção errada da realidade. E é por isso que ele pede que a lei, os preceitos, os mandamentos, a identidade de quem somos em Cristo, seja a graça que abunde o seu coração. Porque a verdade de Deus, a verdade da palavra, a verdade de quem somos, não é somente algo que é uma informação que devemos guardar em nosso coração. É uma arma que explode mentiras como Deus não ama você, você vai ser sempre assim, acostume-se com isso. Essas verdades explodem mentiras que nos colocam no pó. A verdade da palavra do Senhor é capaz de transformar aquilo que a nossa mente, aquilo que o olho com o véu sobre as nossas vistas, a cegueira espiritual que provisoriamente nós temos, é acabada com a verdade que encontramos em Cristo. Como fazemos isso na prática? Verso 31. Apego-me a teus preceitos. Senhor, não permitas que eu seja envergonhado. Lembra que o salmista usou essa mesma palavra, esse mesmo verbo, para descrever o quão grudado ele estava à dor da sua alma. E agora ele está usando o mesmo verbo para descrever o quão grudado ele está aos preceitos de Deus. E aqui é a cura espiritual que você precisa, irmão. Não é pela sua vontade própria que você vai parar de sofrer. Não é pela sua autoajuda. Ninguém consegue simplesmente escolher, eu vou parar de estar triste. A cura e a transformação advinda de Cristo, ela é uma substituição do objeto do apego. Ou seja, você precisa descolar daquela dor, daquele pó, daquele flagelo que está sobre a sua vida e colar-se na palavra do Senhor. E colar-se à lei, aos preceitos de Cristo. É como se nós estivéssemos trocando âncoras. Aonde você está ancorado? Qual a base que você está solidificado? A base da verdade ou a base da mentira? Deus quer abraçar a sua dor. Verso 32, ele fecha maravilhosamente essa quarta estrofe. Eu buscarei teus mandamentos, pois tu aumentas o meu entendimento. Ainda no original, pois tu dilatas o meu coração. Quando nós pensamos em depressão, normalmente nós pensamos na angústia.
E a angústia, ela nos dá um certo sentido de estreitamento. As nossas emoções vão se fechando, a gente vai sendo sufocado, a gente vai tendo ideias, mentiras acerca de nós, mas a gente vai enclausurando. E a palavra do Senhor, ela nos expande, ela abre os nossos olhos, abre a nossa alma para respirar, respirando a verdade do Senhor. Se você parar para analisar, desde o primeiro verso, verso 17, até aquilo que nós estamos encerrando nesse momento, a gente vê uma trajetória espetacular da vida do salmista. Ele começa descrevendo, ele começa a falar que ele está prostrado, que ele está derrotado, que ele está no chão, que a alma dele está colada no pó, que ele não serve mais para nada, ele está sem fôlego. E agora ele termina falando, olha, eu vou buscar os teus mandamentos, eu vou correr. Ele sai de alguém prostrado para alguém correndo. Por vontade própria? Não. Porque nós entendemos que a cura vem do Senhor. A cura vem através da meditação na palavra do Senhor. A cura vem através de nós termos ciência de quem nós somos em Cristo. E nós somos peregrinos dessa terra. E nós somos impulsionados através de Cristo a enchermos os nossos pulmões rumo à eternidade. Agora, meu irmão, minha irmã, quando nós olhamos para todos esses desafios, muitas vezes na prática é diferente. Quando nós olhamos aquilo que nós devemos fazer, talvez saímos aqui até empolgados, mas quando na segunda-feira aquela maldição daquele grupo do WhatsApp começa a mandar coisas a seu respeito que são mentiras, que acabam com a sua imagem, talvez tudo aquilo que a gente meditou nessa manhã vai por água abaixo. Mais uma vez, é exatamente aquilo que eu falei na semana passada. Se nós entendemos que a nossa jornada com Cristo, ela é minuto após minuto, ou melhor, segundo após segundo, e não, como diz John Piper, um programa de final de semana. Verdades como eu necessito de Cristo vai ser pulsante segundo após segundo em nosso coração. Verdades como a identidade, a quem nós somos, é muito mais importante para Cristo do que para o nosso vizinho ou para o nosso colega de trabalho, vai ser pulsante em nosso coração. A gente, ao ler o Evangelho de João, ele começa dizendo que Cristo é a palavra. O único homem que viveu nessa terra, que conseguiu colocar todos os preceitos de Deus em prática, foi o próprio Cristo. Ele é a palavra que se fez carne. Jesus é o peregrino. Jesus é o estrangeiro a qual nós devemos copiar. Jesus viveu nesse mundo líquido, mesmo na sua época, mesmo com uma cultura diferente daquilo que nós vivemos hoje. A Bíblia nos deixa claro que Jesus foi desprezado, Jesus foi humilhado, homens poderosos, príncipes conspiraram contra ele. Jesus, no Getsêmani, teve a sua alma apegada ao pó, e ele prostou, ele gotejou, e mesmo assim, ele suou de sangue. Jesus suportou para que eu e você hoje pudéssemos compreender que ele, a palavra, nos cura. Para encerrar esse momento, eu queria convidar o grupo de louvor. Nós vamos cantar uma canção. Essa canção, ela nos encoraja a entendermos quem somos, quem Cristo é em nós, para que aquilo que eu imagino que seja o resumo dessas duas estrofes que qual nós baseamos a nossa exposição nessa manhã, possa habitar o segundo após segundo do seu coração.